Gostaria de agradecer aqui o convite para fazer a gravação dessa videoaula e agradecer também a presença da Viviane Barreto de Mello, que é a coordenadora do Ambulatório de Nódulo Hepático do Estado da Bahia, e também do Rodrigo Seba, que é professor de Gastrohepatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Então a gente vai conversar um pouquinho, deixa eu botar uns slides, sobre o rastreamento de CHC após a resposta virológica sustentada. E para ilustrar, eu gostaria de apresentar 2 casos clínicos de vida real do ambulatório. Então, o primeiro caso clínico é um paciente masculino de 67 anos, sem comorbidade, que foi diagnosticado com hepatite C. No exame físico, esse paciente não tinha nenhum estigma de cirrose hepática. Nos exames pré-tratamento, ele tinha uma ultrassonografia que mostrava um fígado com ecotextura heterogênea, uma endoscopia digestiva alta sem varizes, plaquetas normais, função hepática preservada, sem histórico de descompensações e uma elastografia hepática transitória com valor de 16, que corresponde a F4 metavir. Esse paciente ele foi tratado com os agentes antivirais de ação direta em 2017, atingiu resposta virológica sustentada e no pós-tratamento esse paciente apresentava uma ultrassonografia de abdômen normal, plaquetas e função hepática preservada e uma elastografia de 9 e recebeu alta ambulatorial. Bem, esse paciente ele retorna para o ambulatório em 2020 por uma queixa de perda ponderal e dor abdominal. E nesse momento ele apresenta uma alfa-fetoproteína bastante elevada e no exame de imagem ele apresenta uma lesão extensa, infiltrativa, heterogênea ali no lobo esquerdo, acometendo o ramo portal esquerdo. Foi diagnosticado com CHC BCL-CD e por conta de um estado geral bastante comprometido, ele faleceu alguns meses depois. O segundo caso clínico que eu gostaria de trazer é uma paciente feminina de 54 anos, tem diabetes, um IMC de 32, também recebeu um diagnóstico do vírus de hepatite C. Nos seus exames pré-tratamento, ela apresentava uma ultrassonografia com esteatose hepática, plaquetas normais, função hepática preservada, uma hemoglobina glicada um pouco aumentada e uma elastografia de 12. Foi tratada com os agentes de ação direta em 2020, atingiu resposta virológica sustentada. Essa paciente ela manteve segmento com vigilância de CHC após a cura da hepatite C e foi diagnosticada com CHC BCL-CA, uma lesão de 3,2 centímetros em 2002, que foi tratada com ablação por radiofrequência. Então a gente sabe que o carcinoma hepatocelular é um dos possíveis desfechos na história natural da infecção pelo vírus da hepatite C. E quando a gente faz o tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite C, uma das possíveis complicações que a gente quer evitar é justamente o surgimento do CHC. E a RVS ela se tornou o principal modificador do risco do surgimento de CHC. Então, a gente tem uma redução aproximada de 80% do risco de CHC, quando a gente consegue atingir a resposta virológica sustentada, só que a gente tem que lembrar que esse risco ele ainda persiste, né? Em torno de 1 a 1,5% ao ano, em alguns grupos pode chegar até 2,5% ao ano. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira delas, né? Quais são os pacientes que devem permanecer em vigilância de CHC após atingir a resposta virológica sustentada? Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo científico. Esse tema eu acho que é extremamente importante, porque quando a gente fala em rastreamento, a gente fala de uma ação, né, que ela deve ser aplicada do ponto de vista populacional, com um exame que seja fácil de ser realizado, que seja reprodutível e que leve a um desfecho, né, de melhora de sobrevida ou de melhoria em alguma situação. E no CHC a gente tem exatamente uma população de risco. A gente sabe que os pacientes com cirrose, eles têm um risco aumentado de desenvolver carcinoma hepatocelular. A gente tem uma forma de triagem que é factível de ser realizada e nós temos um desfecho, porque quando nós detectamos um nódulo com precocidade, nós temos uma chance de cura que é maior. Inclusive no Brasil, a maioria dos centros, o que a gente tem de acesso a tratamento é exatamente
cirurgia, ablação, transplante, são mais acessíveis para a população de uma forma geral do que a terapia sistêmica, que não tem uma proposta nesse momento, uma proposta curativa. Então, rastrear e detectar precocemente o carcinoma hepatocelular é importante. E os pacientes de hepatite C, a gente sabe, como você falou, que reduz o risco, né, o tratamento reduz o risco, mas ele não anula. Tá? Então, a gente precisa continuar seguindo esses pacientes, né? A gente tem indicação de rastreamento nos pacientes que têm uma fibrose avançada e F4 antes do tratamento. Tá? Os pacientes, quanto maior a fibrose e o nível de hipertensão portal, maior vai ser o risco de carcinoma hepatocelular desse paciente, mas eu acho que a gente não pode prescindir, né? Mesmo que ele regrida a fibrose, a gente não sabe exatamente em relação a diminuição do risco de carcinoma hepatocelular, quem que vai se comportar de uma forma ou de outra, até porque existem outros fatores que podem estar influenciando, tá? Então, eu continuo eu mantenho a orientação de rastreamento em pacientes com fibrose avançada, cirróticos, sejam eles compensados ou descompensados. Rodrigo, você faz diferente? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também pelo convite, por estar participando dessa discussão de um tema tão relevante, tão importante na nossa prática. Então, de acordo com todos os guidelines, né, a gente sabe que a gente precisa continuar rastreando todos os pacientes com fibrose avançada. Então, seriam os F3 e F4. Nós sabemos que os F3, a possibilidade de evolução para o CHC é muito menor, né? A gente vê isso na nossa prática e às vezes a gente até se questiona, o paciente que está tão bem, que tem função hepática totalmente normal, que tem plaqueta normal, que não tem hipertensão portal, e pedir para esse paciente vir de 6 em 6 meses, até o paciente às vezes fica meio cansado disso, mas de acordo com o que a gente tem na literatura, a gente precisa sim rastrear esse paciente. Mas principalmente, claro, os pacientes F4. E a gente sempre tem que lembrar daqueles pacientes que têm síndrome metabólica, que têm diabetes, que têm algum parâmetro de doença hepática gordurosa. Esses pacientes, mesmo que eles tenham uma fibrose não avançada no pré-tratamento, são pacientes que merecem também um rastreamento pelo risco, né? E nesses dois casos que você ilustrou, Carmen, a gente vê, são dois pacientes que eram F4 ali na elastografia, mas que não tinham nenhum parâmetro de doença hepática crônica além da elastografia, não tinham hipertensão portal, não tinham plaquetopenia, tinham ultrassom normal, tinham função hepática totalmente normal, e os dois casos ilustram bem a importância do rastreamento. O primeiro paciente deixou de ser acompanhado e apareceu com uma doença muito avançada, onde não era mais possível nenhum tratamento. Já a segunda paciente que se manteve em rastreamento foi feito o diagnóstico de um nódulo numa fase muito inicial e que foi curada. Exato. Então isso ilustra muito bem o que a gente deve fazer. Lembrando que o objetivo da vigilância é justamente a gente conseguir diagnosticar esses pacientes em fases mais precoces, né? Um grande desafio que a gente tem é como realizar a vigilância de uma forma eficaz, né? A gente sabe que realizar os exames de imagem periodicamente pode ser complicado, a qualidade desses exames também, às vezes, é um fator que impacta na vigilância, os biomarcadores que a gente tem disponíveis, às vezes, eles não são os mais sensíveis, né? Então, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é como realizar a vigilância de CHC após atingir a resposta virológica sustentada e como que vocês aplicam isso nas suas realidades. Bom, a gente tenta fazer o que a gente tem, né? Que é o que é indicado por todos os guias, né? Todas as guias nacionais e internacionais que nós temos. Então, o ideal seria ultrassonografia a cada 6 meses, com ou sem alfa-fetoproteína, é o que a gente tem na literatura, né? Mas na nossa prática, às vezes não tem como a gente seguir tão próximo do que é dito, né? Como você bem disse, a qualidade dos nossos exames de imagem, né? Acho que no Brasil todo mundo tem dificuldade com isso. A qualidade do nosso exame de ultrassom, na maioria das vezes, principalmente nos pacientes de rede pública, tem exames de baixa qualidade, onde a gente não acredita que nódulos pequenos sejam
detectados no exame daquele. Então, muitas vezes até nódulo já maior passa despercebido. Mas é o que nós temos, e alguns pacientes, quando a gente tem alguma dúvida, a gente não está satisfeito com aquilo, a gente precisa partir para um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, mas aí você já está agregando muito custo, muita dificuldade, que em termos de saúde pública não dá para a gente utilizar um exame de alto custo como rastreamento, né? Então, como a Viviane falou no início, rastreamento é uma coisa que tem um custo acessível para que você mude a história natural. Isso. Mas a gente acaba, em alguns casos, tendo que partir para isso. E alfa-fetoproteína, com ou sem alfa-feto, eu particularmente utilizo alfa-fetoproteína de rotina. Eu acho que ela ajuda em alguns casos. Muitas vezes o alfa-feto normal não descarta, mas eu acho que ajuda. A gente tem facilidade em dosar alfa-fetoproteína. Então, eu, na minha prática, acabo utilizando, né, exame de imagem e alfa-feto a cada 6 meses. Isso. O ultrassom, o grande problema dele é que ele é operador dependente e muitas vezes aparelho dependente. Né? Existe diferença entre os aparelhos que vai possibilitar uma varredura adequada ou não do parênquima hepático. E, infelizmente, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, né, nos nossos ultrassonografistas. É importante, inclusive, que seja dito no ultrassom se houve uma adequada visualização, porque às vezes não consegue. Assim, 21% dos ultrassons, mesmo realizados em locais adequados, eles não são capazes, né, de definir a presença ou não de nódulos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar bem atento para que, quando houver uma dificuldade, tipo o IMC é uma das coisas que dificulta, a presença de doença crônica do fígado, doença de cirrose, dificulta porque o fígado por si só ele já é micronodular, então isso pode dificultar. É importante que os radiologistas sejam treinados e que entendam, né, qual é a importância do rastreamento de carcinoma hepatocelular no fígado cirrótico para que a gente tenha um sistema, né, de rastreamento que seja mais adequado. Então, quando o ultrassom não consegue visualizar, temos que abrir mão de um outro método, né? A ressonância ela é mais sensível, existem inclusive protocolos abreviados de ressonância, com menor custo, menor tempo de máquina, que podem ajudar também, que são sensíveis, mas em pacientes que são child B, child C, já há uma diminuição da acurácia. Né? E alguns autores já falam, inclusive, que em populações de risco, que são aqueles pacientes com hipertensão portal, que se pode fazer uma ressonância, né, como rastreamento, mas eu concordo com o Rodrigo de que ressonância como rastreamento é muito caro, a gente mal está conseguindo fazer ultrassom. Né? Então, assim, o que nós temos que ter é ultrassom de qualidade, alfa-fetoproteína eu acho que ajuda, porque quantas vezes a gente já viu uma alfa-fetoproteína estourada e o ultrassom normal, tá? E aí quando você vai fazer uma ressonância, o paciente está cheio de nódulo. Então, acho que é uma combinação das duas coisas, mas precisamos investir em educação dos nossos radiologistas. Perfeito. E a gente tem que lembrar que o ultrassom também tem suas limitações, né? Como você disse, no paciente cirrótico, no paciente obeso, pacientes com esteatose muito acentuada no ultrassom, né, você vai ter dificuldade de visualizar nódulo. Então, são limitações do método. Não é só questão de baixa qualidade. Tem também as limitações que nós precisamos entender, né? Perfeito. E, atualmente, né, a gente tem um quantitativo muito grande de pacientes com hepatite C tratados nos nossos ambulatórios, né? Então, quem faz ambulatório de hepatologia tem a realidade do ambulatório lotado. Então, às vezes, a gente tem uma tentação muito grande de dar alta para alguns pacientes. Então, vocês conseguem enxergar algum refinamento, alguma estratégia para otimizar a vigilância de CHC em certos pacientes? Então, terceira pergunta que eu faço, né? Quais são as ferramentas disponíveis para ajudar a estratificar os pacientes sob maior risco de desenvolver CHC após RVS? Eu acho que a gente precisa olhar os pacientes, né? Os pacientes com vírus C, eles não são todos iguais. Os pacientes cirróticos, eles não são todos iguais. A gente tem a cirrose compensada, a gente tem a cirrose, paciente que tem uma doença crônica descompensada. Quanto maior o grau de fibrose, maior o risco dele desenvolver carcinoma hepatocelular. E a gente tem que avaliar o paciente, porque assim, às vezes a gente tratou o paciente, ele é cirrótico, é um cirrótico compensado, às vezes até um F3, mas ele tem outros fatores. Ele é diabético, ele bebe. Então, ele vai continuando, né, a ter agressão e ele pode desenvolver a fibrose, piorar a fibrose ou piorar a hipertensão portal, mesmo sendo tratado do vírus. Então, eu acho que é necessário que a gente tenha
uma validação de alguns scores que tem scores que utilizam alfa-fetoproteína e outros marcadores, tem o Galad Score, que idade, sexo, aqueles fatores de risco que são maiores, né, e alguns desses marcadores tumorais, alfa-fetoproteína fação L3, que ela é mais específica, quando utilizado junto com o ultrassom, ele tem uma maior acurácia, inclusive, para a detecção de carcinoma hepatocelular. Eu acho que a gente precisa evoluir nesses scores, né, a gente sabe que o paciente que tem uma fibrose avançada, então o FibroScan, né, ele pode ser também, assim, no trabalho da Cássia, inclusive, né, mostrou que os pacientes que têm uma elastografia mais alta, eles têm um risco maior de CHC, os que têm hipertensão portal, eles vão ter um risco maior. A gente precisa, os scores, eles são muito utilizados na hepatite B, né, para hepatite C. Acho que precisa de um refinamento maior, né, para a gente definir quem são os pacientes, mas precisamos entender as diferenças, né, entre os cirróticos e entre os pacientes em si, e os fatores de risco a que eles estão expostos. Eu concordo, acho que a gente não pode cuidar de todos os pacientes da mesma maneira. Então, claro, nós sabemos que o paciente já cirrótico, com hipertensão portal, com uma doença mais avançada, o risco é maior, claro. Eu acho que a elastografia é uma ferramenta importante para isso, né, como a Viviane falou, quanto mais alto o valor da elastografia transitória, a gente sabe que é um paciente de maior risco, porém a elastografia no pós-tratamento, pós-RVS, perde, né, a gente não sabe até que ponto a gente pode confiar nisso. E está aí o exemplo, naquele primeiro caso, um paciente que tinha 12,6, 14, não me lembro, e pós-RVS tinha 9, então, assim, pela elastografia seria um paciente que a gente deixaria de fazer até o rastreamento, mas acho que a gente tem que continuar. E talvez tenha sido por isso que ele recebeu alta ambulatorial, às vezes em um serviço, ou acompanhando com alguma pessoa que não era, né, exatamente da área, e deu no que deu. Né? Então, acho que a elastografia é uma ferramenta importante, e um critério que eu considero muito importante, que eu tenho muito medo, é o diabetes. A gente sabe cada vez mais que o diabetes é um fator de risco importante para o CHC, e os pacientes diabéticos pós-RVS, mesmo esses pacientes, eu me preocupo um pouco mais com eles, principalmente se já forem cirróticos ou tiverem já sinais de hipertensão portal, né? Então acho que a gente tem que individualizar, saber um pouco mais. A gente não tem isso ainda, né? Não tem um parâmetro definido para isso. Né? A gente ainda não está lá, né, para aplicar isso. Sim, eu acho que estaremos, mas a gente ainda não tem validação populacional para usar algum score. Mas na prática clínica a gente vai aprendendo, né? Então, assim, eu acho que a prática mesmo, o dia a dia de lidar com esses pacientes ao longo do tempo, vai nos deixando um pouco mais alertas sobre os pacientes de maior risco, mas a gente não tem nada escrito ainda, né, nesse sentido. Um outro fator que parece também estar implicado, né, seria a questão da temporalidade. Então, parece que a incidência do CHC é maior nos primeiros 2 anos e depois ela vai reduzindo, só que a gente precisa de mais dados para esclarecer isso. Então, talvez futuramente a gente tenha uma associação de temporalidade com alteração de testes não invasivos, né, biomarcadores, enfim. E para finalizar, uma questão bastante controversa, até mesmo os guidelines, eles têm recomendações diferentes em relação a esse tópico, né? Os pacientes com F3 devem permanecer em programa de vigilância após RVS? Olha, para mim, Carmen, a resposta é sim. Por quê? Primeiro que entre o F3 e o F4, eu acho que é uma linha muito tênue. Tá? E assim, quando foi que foi feito esse exame? Quais são os fatores, né, como a gente falou? Ele é diabético, ele não é diabético, ele é obeso, não é obeso? De fato, a agressão parou ali? Existe alguma outra coisa? E será que ele já não tinha uma fibrose? A gente sabe que os F3 ele tem um risco muito menor, ínfimo talvez, mas eu não tenho confiança ainda de deixar de rastrear, então eu continuo rastreando os F3, F4. Mesmo depois de resposta virológica sustentável. Eu acho que a gente tem um receio muito grande do subestadiamento também, né? Isso. Ele é F3 de fato? A gente nunca sabe quem é F3, quem é F4, né? E agora que a gente usa a elastografia, às vezes está ali no meio termo, não dá para você dizer. Né? E outra dá para dizer que tem uma fibrose importante, mas
A não ser que tenha um nível muito alto, que já indique uma hipertensão portal, mas aquele nível ali em torno de 12, de 13, você não sabe. Quando a gente utilizava biópsia para todo mundo, tá certo que a biópsia também, muitas vezes, dependendo do fragmento que você tinha, não definia muito se era F3 ou F4, né? Mas a gente tem que lembrar que hoje, na grande maioria dos locais, os colegas não têm acesso à elastografia também, e nem fazem biópsia, então os pacientes muitas vezes são tratados baseados, às vezes, no FIB4, né? Que a gente não sabe quem realmente é F3, quem é F4, e aí depois disso, quem que você vai rastrear, quem não vai, eu acho que é uma dúvida realmente que fica. Eu particularmente continuo rastreando, mesmo com essa dificuldade de ambulatório cheio, de você ter aquela tentação, o paciente está tão bem, não tem alteração nenhuma no exame, por que ele está vindo aqui a cada 6 meses? Mas quando a gente faz um diagnóstico precoce num paciente desse, aí você vê que realmente valeu a pena. É isso. Eu já tive paciente que era F2 e que desenvolveu um carcinoma hepatocelular, que até hoje ninguém entende por que isso aconteceu. Mas assim, para esse paciente é 100%. É verdade. Né? Para esse paciente aí fez a diferença, faria diferença se ele tivesse continuado a fazer uma avaliação. Né? O F2 provavelmente talvez fosse um F3, né, e foi subestadiado. Mas para o que a gente detecta é 100%. Exatamente, eu compartilho da mesma opinião de vocês, eu também continuo a vigilância nesses pacientes, né. Então, gostaria de concluir, agradecer a presença de vocês nessa discussão, nessa conversa sobre um tema tão importante, tão do dia a dia. E eu acho que a gente pode concluir, né, que a vigilância ela deve permanecer nos pacientes com fibrose hepática avançada, principalmente naqueles com cirrose. E eu acho que talvez o maior desafio que a gente tenha, né, pelos próximos anos é a gente conseguir refinar as estratégias de vigilância para conseguir um balanço, né, um equilíbrio entre duas coisas muito importantes, que são o diagnóstico precoce do CHC e também otimizar os recursos que a gente tem disponível. Sim, concordo. Foi um prazer estar com vocês, Viviane, Carmen, muito boa discussão. E a orientação que fica realmente é essa, continuar rastreando esses pacientes. Um paciente que você tem dúvida se realmente ele tinha ou não uma fibrose mais importante, continue rastreando, né, porque a gente se surpreender depois com um paciente como esse, com uma doença muito avançada, é muito ruim. Então, acho que se restar alguma dúvida, quem não tem acesso à elastografia ou exames mais detalhados, que continue rastreando. Acho que é vantajoso para o paciente. Exatamente, um prazer, gente, estar aqui com vocês, Carmen, Rodrigo. Eu acho que a gente precisa continuar rastreando os nossos pacientes. F3, mesmo tendo resposta virológica sustentada, né, os cirróticos, não podemos deixar, porque a detecção precoce, ela muda completamente a sobrevida do paciente com carcinoma hepatocelular. Isso aí. Muito obrigada.